Eu não sei se você tem odre para o tema de hoje. Se eu fosse você, aumentava as suas expectativas, que hoje vai ser uma aula. Tempestade é você, chuva forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ô glória! Eu creio que todos vão subir no monte. Eu vou subir, você vai subir. Não vamos retroceder. Não temos esse direito de olhar para trás. Alargue seu odre. Você não tem estrutura que você vai aprender hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eita glória! A mesma que cobre o passado, a rocha que mata minha sede é você. Querido, não me chame de linda. Homem não chama pastora de linda. Em nome de Jesus. Por favor, não perca a sua bênção e nem faça eu perder a minha. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Estou com o coração transbordando. Estava esperando por esse dia, por esse momento com vocês. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor. Aleluia. Quero que você alargue seu odre. Não sei se você tem estrutura espiritual para o que você vai receber hoje. Se você não der glória hoje, eu creio que você está morta mesmo espiritualmente. Hoje vem o maná direto do trono de Deus. E eu tenho um presente para você. Nádia e a Laís, a mídia do nosso ministério, preparou com muito carinho. Isso aqui foi um presente para vocês, tá? Uma apostila lindíssima, que hoje eu quero falar sobre a sabedoria antes de Gênesis. Tem vários códigos aqui que você vai amar aprender. Eu não sei se essa live vai até 11 horas. Você vai ter odre para aguentar umas 2 horas de live comigo? Você tem odre para aguentar 2 horas comigo falando? Porque é uma aula. Hoje será uma aula. Em nome de Jesus. Se nós chegarmos a 1000 pessoas, eu vou te presentear com a apostila. 1000 pessoas hoje. Eu não aceito menos que 1000. O conteúdo que eu vou entregar é para no mínimo 1000 pessoas. Então, se você puder, já compartilha essa live em nome de Jesus, que no final eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo do Telegram, no grupo do ministério, nos grupos que nós temos, e você vai receber essa apostila preciosa. Olha que coisa linda. Olha isso aqui, olha que linda. Você vai receber ela em PDF. Você vai receber em PDF o que você precisa saber sobre a sabedoria antes de Gênesis, o projeto eterno de Deus, o chamado e a posição dos filhos de Deus. Quero que você alargue seu odre. Não sei se essa live vai ficar salva, então pegue seu caderno e anote em nome de Jesus. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Se eu deixo essa live salva ou se eu vou retirar. Não sei se vou deixar ela salva. Isso aqui é uma pérola que eu estou entregando para vocês. Isso aqui é um seminário para você entender. Isso aqui é algo direto do trono de Deus. Então eu quero que você comece a compartilhar essa live. Se a gente chegar em 1000 pessoas, você vai receber essa apostila. Se chegar em 1000 pessoas, eu vou te presentear com essa apostila. E é umas 2 horas de live. Eu creio que menos não dá.
Aleluia! Tá com seu caderno na mão? Tá com tudo pronto? Deixa eu mostrar outra coisa enquanto o pessoal tá entrando, para eles pegarem desde o começo, não perder nada. Deixa eu mostrar para você. Gravei hoje última aula que faltava do Seminário da Escatologia. Última aula. É a apostila mais completa, é a aula número 7. Então, acabei de gravar hoje à tarde, já tá com a mídia. Nádia e Laís já tá preparando os vídeos. Creio em nome de Jesus, você tenha paciência que até na quarta-feira, estourando na quinta, eu divulgo o seminário. E você vai receber 7 aulas com 7 apostilas, mais uma de bônus que eu vou te presentear com o ensinamento do que? Tá até aqui guardado. Sobre a eternidade, o tempo de Deus. Você vai receber uma aula bônus em nome de Jesus. Vou ministrar na quarta-feira, você ativa o sininho. Coloca para me seguir lá na outra rede vizinha. Na hora do culto eu vou ministrar sobre a eternidade, o tempo de Deus. Como que você vai entender as escrituras? Nós só entendemos as escrituras dentro da eternidade. Por isso que muitas vezes você lê a Bíblia e você se perde, não é assim? Ai, pastor, eu tô lendo Gênesis, aí daqui a pouco eu vi Êxodo, não consigo entender. De Êxodo tô em Ezequiel. Ezequiel tá tão diferente, eu não consigo entender. Mas você vai entender de uma forma fácil e prática. De uma forma que você vai dizer assim, pastora, agora eu entendo a palavra de Deus. Agora faz muito sentido, agora eu amo as escrituras. Então você se prepare para o culto de quarta. Se o noivo não me buscar... Se o noivo não me buscar, você vai receber uma apostila lindíssima do tempo da eternidade. Você vai receber uma aula, é um presente meu para você, mas o culto de quarta não vai ficar salvo. Ele é fechado para quem vai adquirir o seminário da escatologia. Então, se você puder, assista o culto, não perca o culto de quarta, porque ele não vai ficar salvo. Só vai ficar aberto para quem adquirir o seminário. Amém? Você já está com o seu odre alargado? Posso começar? Em nome de Jesus. Podemos estender aqui uma vigília. Você está com odre? Você estava me esperando até as 21 horas. Não era para ver a pastora Thalita. Eu creio que é para receber o maná do céu. Não é isso? Eu tenho certeza que você vai amar a aula de hoje. Essa aula, Sabedoria antes de Gênesis, ela é preciosa. Glória a Jesus, tô cheia, minha amiga, tô cheia. Tava esperando para entregar esse presente para vocês. Aleluia, vamos compartilhando a live. Quero chegar em 1000 para você receber a apostila. Em 1000 pessoas eu disponibilizo essa apostila aqui, que eu vou começar a ministrar ela agora para você. Glória a Jesus, aleluia. Vamos lá, amados, para começar, quero te entregar, quero que você entenda algo. Melhor você ser segundo o coração de Deus. É melhor você ser o segundo coração de Deus do que você só ter a sabedoria. Tem segredos revelados para quem é segundo o coração de Deus. E muitas vezes, nem todos que têm sabedoria, as pessoas param para ouvir. Quero que você entenda isso. Tem pessoas que você acompanha na rede social, você sabe que aquela pessoa tem conhecimento, mas você não consegue parar para ver um culto daquela pessoa. Porque Deus, ele separa segundo o coração dele e ele derrama uma unção diferente sobre a vida daquela pessoa. Então, o que você vai aprender nessa aula vai ativar sua mente, vai ativar seu espírito, eu creio agora em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho da sabedoria. Em nome de Jesus. Quero que você comece a abrir na sua Bíblia em Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. Elisa, eu te coloquei como moderadora. Qualquer comentário desagradável, bloqueia para mim, por favor, que eu tô sem muita paciência na noite de hoje. Eu tô muito alegre para olhar comentários maldosos. Então, por favor, fique atento em nome de Jesus. Fica aqui só os amigos de Deus, por favor, que vai receber esse maná. Vamos lá? Vou orar no final. Obrigado, Vivi.
Obrigado por ter me lembrado. Me lembra no final, por favor, que eu quero passar o máximo de palavra aqui para te entregar o que vai te libertar, é a palavra do Senhor. E no final a gente sela com a oração. Amém? Vamos lá? Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. A palavra de Deus diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Agora você vai em Provérbios 8, 22, 23. Provérbios 8, 22, 23 vai dizer assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Olha que preciosidade esses dois textos. Aqui nós estamos falando a voz que fala antes de Gênesis. Aqui nós estamos falando da sabedoria. A sabedoria está dizendo assim, ó: eu amo os que me amam e de madrugada quem me busca vai me achar. A madrugada ela é preciosa para o cristão conseguir ouvir a voz de Deus. Por que na madrugada? Porque na madrugada as vozes do mundo estão silenciadas. As vozes do mundo aqui estão, a maioria está dormindo. Filho dormindo, marido dormindo, né? Vizinhança também em silêncio, porque de dia tem barulho de moto, vizinho que faz obra, o outro que está com o som ligado, é filho que chama, marido que liga. Então, durante o dia, muitas vezes a gente não consegue ouvir com nitidez a voz da sabedoria, a voz de Deus. Mas na madrugada, ele consegue se revelar diferente, porque você já não tem vozes ao seu redor. Então, seu ouvido efatá está aberto na madrugada, tá? E aqui está dizendo assim, ó, em Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio, ó, de seus caminhos, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da terra. Então, antes de Gênesis, antes de anjo, antes de existir potestades, principados, demônios, anjos caídos, antes de tudo isso existir, eu quero que você comece a abrir a sua mente, que aqui é uma comida muito sólida. Falei para você, nem todo mundo tem estrutura para entender um conhecimento desse. A sabedoria, ela já existia antes de tudo. A Bíblia diz que o Senhor possuiu a sabedoria. Possuiu ela desde o princípio, antes das obras. Então, antes dele constituir a terra, antes dele constituir céu, constituir principado, potestades, anjos, tudo. Não existia nada para você entender. Mas existia a sabedoria. Ela já estava com Deus. E ela já estava brincando comigo e com você. Você já existia antes de Gênesis, antes de principado, antes de potestade, antes de anjo. Você tem odre para entender isso? Será que você vai ter estrutura para receber o que eu estou te entregando, essa pérola que eu estou te entregando, que muitas vezes eu não consegui entregar, porque Deus falou assim, não entregue pérolas aos porcos. Nem todo mundo vai entender. Tem coisas que é espiritual, que só entende quem está no espírito, filha. Então comece a olhar com os olhos espirituais o que eu vou te entregar nessa noite. Eu e você já existíamos. Existia bonequinhos. Vou falar de uma linguagem popular para você entender. Existia um bonequinho da pastora Thalita. Existia um bonequinho da Janiele. Existia um bonequinho da Raniele. Existia um bonequinho da Norma. Antes de tudo existir. Não existia nada, mas você já existia. E eu vou te provar dentro da palavra. Abra, por favor, sua Bíblia. Provérbios 8:30. Provérbios 8:30. Não sei se você vai aguentar. Não sei se você vai aguentar. Aleluia. Provérbios 8:30 vai dizer assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Outras versões vai dizer assim, era seu aluno. Era diariamente o seu deleite. Outras traduções vai dizer, era diariamente eu brincava com você.
alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. E os meus deleites eram com os filhos dos homens. Em outras traduções, guarde aí, deleites, brincava. Então aqui, preste atenção. A sabedoria, ela era um aluno, um arquiteto. Deus estava projetando a terra, não existia nada, nem anjo, nem demônio, nada. Ele estava projetando, era um protótipo da terra, porque primeiro Deus cria no espiritual para depois trazer para a terra. E aqui a Bíblia vai dizer assim, ó. Ela se alegrava, a sabedoria brincava diariamente, o tempo todo num mundo habitável que não existia, mas já existia no projeto de Deus. E ela brincava com os filhos dos homens. E esses filhos dos homens, na original, no hebraico, vai dizer ser humano. Aqui está dizendo eu e você. Então pense aí, que coisa mais linda, a revelação dessa noite. Deus estava criando o protótipo da terra e ele já tinha te criado. Antes de Gênesis, aí começa a ter Adão, aí vem Êxodo, vem Jeremias, vem Daniel, mas você já tinha existido lá. Eu já estava lá. A sabedoria brincava, ó. Brincava ali, ó, se divertia com os filhos dos homens. Enquanto Deus estava criando a sua obra de arte, a sabedoria brincava com você. Pense que coisa mais linda. Pense aí, e nós se limitando por palavras de ser humano. Eu e você nos frustrando porque fulano falou de você. Olha o cuidado que teu pai está te entregando nessa noite. A sabedoria brincava com você, se deleitava. Enquanto Deus estava criando a terra, ela estava ali feliz com você. Sua mãe não te conhecia, seu pai não te conhecia, seus amigos não te conheciam, mas Deus te conhecia. Deus já tinha algo projetado para você. E hoje, se você se frustra porque falam de você, é porque você não entende o reino de Deus. Porque quando você aprende sobre o lado eterno do Senhor, sobre a nossa casa, da onde você veio, por que você veio, pouco importa o que fala de você. Pouco importa o que fala de mim. Ah, mas eu não gosto do jeito que ela prega. Problema seu. Eu tenho um temperamento. Eu tenho uma forma de ministrar. O meu pai, as escrituras dizem em Provérbios 8:30, que ele já tinha o protótipo da pastora Thalita. Ele já sabia como que eu viria para a terra. Então guarde isso em nome de Jesus. Aleluia. Escrito antes de ser formado. Agora eu quero te dizer algo. Antes de você buscar sabedoria, busque primeiro ser segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus é melhor do que ter sabedoria, eu te provo na palavra agora. Salmos 139, versículo do 1 ao 4. Para começar a apertar o cinto. Estava só na introdução. Vamos lá, se chegar a 1000 pessoas, você recebe essa apostila. Salmos 139. Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Aleluia. Vamos continuar. Salmos 139, versículo 16 agora. Salmos 139, versículo 16 vai dizer assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram criadas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso aqui é Davi tendo uma revelação direto do trono de Deus. Davi, onde o currículo não foi dos melhores, tá? Se você puxar a ficha de Davi, é um ministério frustrado. É um ministério que caiu várias vezes. Mas todas as vezes se levantou, se arrependeu, pediu perdão e Deus disse, é segundo o meu coração. E Davi recebeu uma revelação
que a sabedoria, olha só, está revelado em Provérbios, mas antes de Provérbios vem Salmos. E aí Davi vai dizer assim, ó: e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Que livro? Que livro? Que eu queria entender aqui. Existia um livro que foram escritas todas essas coisas, tudo que é meu e seu está escrito, registrado nesse livro, as quais sendo dia a dia formados, olha só, todos os dias da sua vida estava escrito. Aí Davi relata assim, ó: quando nem ainda uma delas havia. Não havia céu, não havia inferno, não havia anjo, não havia principado, potestade, não havia Gênesis, não havia nada. Não havia caos na terra, não havia nada. Só que a Bíblia diz que existia um livro, e esse livro tem todo o registro da minha e da tua vida. Este livro foi revelado tudo que você seria de melhor, porque Deus não tem nada de ruim para mim e para você. No livro de Deus não tem nada ruim. Nós que temos livre-arbítrio e saímos do livro. Existe um livro chamado Antes da Formação da Terra. Enquanto a sabedoria brincava comigo e com você, estava sendo escrito a sua história. A sua história já estava projetada. Deus já sabia o dia que você viria para a terra. Deus já sabe o seu ministério. Deus já sabe tudo que você ia fazer aqui na terra. Inclusive o teu nome antes da tua mãe. Antes da tua mãe falar, o nome dela é Thalita, Deus falou: eu estabeleci. Fui eu que estabeleci. Vamos apertar mais um cinto? Vamos lá? Quero que você entenda, o teu pai escreveu um livro e todas as bênçãos estão disponíveis. Você não precisa ficar correndo atrás de profeta. Amados, vai virando essa chave. Eu vim como boca de Deus te trazer palavra. O que cura, liberta e transforma é a palavra. Então abra sua Bíblia agora em Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vou começar a apertar o cinto. Escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer assim: bendito, ó Deus e Pai de todo nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Vou repetir que você não entendeu. Existem bênçãos liberadas nas regiões celestiais que está disponível para a sua vida antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja os códigos que a Bíblia traz a respeito da tua vida. Primeira coisa, Deus projetou você antes de tudo. Ele te ama de uma forma incondicional. Ele escreveu a tua história, escreveu o teu livro. Ele disse assim, ó: não fica buscando profeta. Não precisa ficar buscando um e outro. Eu já disponibilizei para você as bênçãos espirituais antes mesmo de existir Gênesis. Antes de existir pastora Thalita, antes de existir placa de igreja, antes de existir profeta, o Senhor determinou em Efésios 1:3, antes da fundação do mundo, tá tudo disponível. Por que você está buscando entre um e outro? Por que você ainda precisa estar correndo atrás de profeta? Por que você ainda não entendeu o que a palavra de Deus já se revelou para você na sua casa? Quando essa chave virou na minha vida, eu falei: Senhor, o véu foi rasgado. Eu entendi que eu preciso acessar, tá tudo disponível. Tá tudo disponível. E quando eu li Efésios 1:3, todas as bênçãos, não tá dizendo uma ou outra. Olha, um exemplo, para Verônica eu tenho uma bênção, mas para Nícia eu tenho só 2. Para Rubenice eu tenho 3. Não. Todas as sortes de bênçãos estão disponíveis no lugar celestial. Deus só tem bênção para a tua vida. Desde antes da fundação do mundo, foi estabelecido coisas positivas. As maldições chegaram porque o homem se corrompeu, não querendo praticar a palavra.
Quando o homem olha para as escrituras e fala, não quero, não consigo, não posso, ali entra as maldições hereditárias, ali entra a maldição, porque Deus falou, vai viver do melhor dessa terra, tem algo projetado de bom, eu não chamei ninguém para passar por nada de ruim. O seu livro está escrito algo lindo, lindo para a tua vida. E aí você vai até Jeremias 1:5, perdão. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, aleluia. E antes que saísse da madre, da sua mãe, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Que coisa linda que Deus está dizendo. Você está entendendo a sua história? Hoje eu estou te entregando o teu legado. Hoje eu estou entregando a sua história. Talvez você chegou aqui nesse ministério dizendo, pastora, nasci numa família disfuncional. Pastora, não tive mãe, não tive pai. Pastora, fiz isso, fez aquilo comigo, fui rejeitada. Mas eu vim como boca de Deus te dizer, a sua história não é a que te contaram. A sua história é a que a palavra de Deus relata. A sua história é a que Deus determinou. Tudo que fizeram com você é um testemunho para você passar por cima. Porque hoje você está tendo palavra dentro da sua vida. Deus está te contando a sua história antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir. Antes que saísse da madre, eu te conhecia. O mundo pode te rejeitar. Seu pai pode ter rejeitado, sua mãe pode ter rejeitado. Mas o meu pai, o teu pai, que te formou, que projetou, que a sabedoria brincava com você, que tem um livro escrito coisas boas a teu respeito. A Bíblia diz que ele te chamou para profeta. Te chamou para uma grande obra. Apertar o cinto. Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1 vai dizer assim. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. Aleluia! Você não está preparado para isso? Desde o ventre da tua mãe, o Senhor fez menção do teu nome. E você chorando porque falaram mal de você. Quem fala mal de você não tem o Espírito Santo. Quem fala mal de você não paga boleto da sua vida. Quem fala mal de você não acrescenta nada nas suas obras terrenas. O seu galardão depende de você, depende de tudo que Deus colocou escrito naquele livro, que é para você cumprir aqui na terra. Os sonhos de Deus precisam ser realizados através da tua vida. Você é o verbo vivo que está na terra. Hoje Deus conta com você e comigo. Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Deus já fez menção do teu nome. Meu nome não é Talita, meu nome é Apóstola. Seu nome não é Lília, seu nome é missionária. Seu nome não é Luciana, seu nome é pastora. Entenda. A terra coloca um nome, mas você entende o que o céu te chamou. Hoje você está entendendo a sua história. Hoje Deus desceu na terra e falou assim, eu vou solucionar todas as dúvidas que tu teve até hoje. Acabou as dúvidas. Deus desceu nessa noite. Eu vim como boca de Deus falar para a tua vida. Deus já sabia o teu nome. A sua mãe colocou o nome que ela desejou, que ela sonhou. Mas Deus disse, é chamada para missionária, é chamada para apóstola, é chamada para algo na terra. Quero que você vá virando essa chave. O seu valor não nasceu com você, amados. Sua identidade não começou no dia do seu nascimento, nem depende do reconhecimento humano. Pouco importa se alguém me reconhece, pouco importa se alguém está dizendo que gosta de mim. O céu determinou que eu sou preciosa. O meu pai diz que tem um livro. O meu pai diz que eu sou apóstola. O homem não reconhece, mas o apóstolo Paulo também não era reconhecido. Apóstolo Paulo não era chamado pelos 12. Mas a Bíblia diz que ele menciona, eu
apóstolo chamado por Cristo e não por homens. Quando eles escolhem Matias, eu vou entregar. Deus está indo para outra linha. Posso mudar? Posso apertar o cinto? Deus desceu agora o código. Entenda. Paulo chamado por Cristo. Quando os 12 ficam desfalcados, a Bíblia diz que Pedro, ele tira sorte e na sorte escolhe Matias, não foi isso? Vocês estão com o odre alargado? Você lembra que eu falei para vocês? Lá atrás o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu não colocava como regra. Tanto que nos seminários eu falava assim, olha, rifa não pode. Mas sorteio, o Senhor ministrou no meu coração. Não participe de nada, eu vou te dar tudo. Não se coloque em disputa com ninguém, filha. E eu entendi, a chave virou, eu não participo de sorteio nenhum, mesmo tendo direito, né? Às vezes você vai no mercado, você faz uma compra, né, assim, tá disponível, você pode participar do sorteio. Mas Deus falou comigo, não participe que eu vou te dar tudo. A glória é totalmente minha, não precisa participar de nada. E muitas pessoas me questionaram, pastora, mas a Bíblia fala de sorteio. Mas lá no Novo Testamento vai falar que Matias, ele foi um sorteio que levantou o discípulo. E agora eu venho te revelar o que Deus desceu na terra e falou comigo. Deus usou uma pessoa e essa pessoa me trouxe esse conhecimento e virou a chave na minha vida. Quando os discípulos escolhem Matias através de um sorteio em Atos 1, ainda não tinha o Espírito Santo que desceu em Atos 2. Quem tem o Espírito Santo não precisa de sorteio. Eu sou dependente de Deus. Então, na escolha de Matias, precisava ainda de um sorteio para saber quem escolheria. Porque não conseguiam ouvir a voz de Deus. O Pentecostes acontece em Atos 2. Me diga qual foi o livro que Matias escreveu. Me diga qual foi o livro, qual foram as cartas que Matias escreveu. Escolhido pelo homem. Mas a Bíblia diz que Paulo, depois de Atos 2, escolhido no caminho de Damasco, escolhido por Deus, não por homens. Homem escolhe quem quer. Homem faz sorteio. Sorteio não vem de Deus e nunca veio. Vira essa chave para você crescer espiritualmente. Quem sabe hoje você não participa mais. Por muito tempo me confrontaram. Era chegando nos lugares e falando, mas por que não pode sorteio? Por que eu não posso sortear nada? Não pode sortear porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo não faz sorteio. Sorteio existia porque o Espírito Santo não tinha descido na plenitude. Mas quando ele desce por completo, a Bíblia diz que Paulo foi escolhido. Não era Matias. Não era Matias. Matias teve a sua história, foi contado, mas não escreveu nada. Não tem carta, não tem livro. Dá uma lida na Bíblia. Agora, Paulo, chamado segundo o coração de Deus. Paulo, chamado diretamente do trono de Deus, tem um encontro com a Trindade perfeita. No caminho de Damasco, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três se revelam para ele. Primeiro encontra Jesus, aí ele vem, batiza com o Espírito Santo. E o próprio Deus dá testemunho. Vai porque ele é escolhido meu. Olha assim. Abre sua visão espiritual. Aleluia. Virou a chave? O que vai te curar e te libertar é a palavra. Quando você entende os códigos de Deus dentro da palavra, você nunca mais fica enganado. Vamos apertar o cinto. Aleluia. Vamos lá. Deus é fiel. Abra agora Romanos 8:29. Romanos 8:29. Coloca, por favor, a base bíblica. Só não entendeu quem está na carne. Isso é comida para quem está no espírito. Quem está no espírito vai entender o que eu estou falando. Por isso que nem tudo dá para abrir numa rede aberta. Por isso que tem coisa que é seminário.
Romanos 8, 29 vai dizer assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos lá. Você já entendeu a sua história? Você já entendeu que Deus te projetou antes mesmo de existir tudo na terra, tá? Agora vamos lá. A Bíblia vai dizer em Romanos que dantes conheceu. Dantes o que aqui? Quando a Bíblia diz dantes, ele está dizendo assim, ó, antes de Gênesis. Antes de Gênesis eu te conheci. É o que vai entrar na sabedoria, como a gente leu. Então aqui a Bíblia vai dizer assim, ó, antes de tudo eu te conheci. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, também os predestinou. O que é predestinou aqui? Aqui a palavra vai dizer assim, é o seu ministério. Deus predestinou o seu destino, a sua missão, o seu chamado, toda a sua história que você vai fazer aqui na terra. Aí a Bíblia diz assim, ó, a estes também chamou. Quando a Bíblia diz chamou, tá falando assim, ó, existe algo chamado livre-arbítrio. Eu te chamei, não foi? E agora existe o livre-arbítrio. Aí a Bíblia diz assim, ó, a estes também justificou. O que é a justificativa? É quando você recebeu o seu chamado. Então desce o óleo sobre a sua vida. Vou traduzir de uma forma mais fácil para você entender. Você já entendeu que antes de tudo existir, Deus te formou no céu. Tem um livro sobre a tua vida que está escrito. Aí Deus predestinou o seu chamado. Deus já sabia, vou dar um exemplo meu, que eu seria uma apóstola, tá? Deus já tinha predestinado o meu destino, porque só eu mesmo saio do livro de Deus quando eu decido não fazer a vontade. Então Deus me conheceu, preparou meu ministério, ele predestinou. Aí a Bíblia diz que ele chamou. Quando ele chamou, ele está dizendo assim, ó, Thalita, eu tenho um chamado para você de apóstola. Você topa? Livre-arbítrio. Se eu dissesse assim, ó, não, eu não estou preparada. Eu não quero viver isso. Eu quero viver em outra região, quero viver no mundo. Eu não estou preparada para isso. Aqui seria barrado o livro de Deus. Aqui você estaria frustrando os planos de Deus. O livro dele, que ele escreveu a teu respeito, para glorificar o nome dele na terra. Porque existe algo chamado livre-arbítrio. Quando você decide, não quero, o que acontece aqui? Quando você fala assim, ó, não quero, você começa a andar em círculos. O GPS fica recalculando uma rota, você entra num lugar que não tem saída, sua vida fica presa, seus bloqueios espirituais, vida financeira, ministerial, conjugal, tudo vai ficando bloqueado. Por quê? Porque você saiu da vontade perfeita de Deus. Então, quando ele diz assim, ó, dantes, eu te chamei. Então, ele tá falando assim, ó, você aceita? Eu tenho algo para tua vida. Eu disse sim. Eis-me aqui. Eu quero sim, Senhor, viver as tuas promessas aqui na terra. Aí a Bíblia diz assim, ó, e aos que chamou, estes também justificou. Quando você diz assim, Senhor, eis-me aqui, eu aceito ser uma apóstola, vou falar da minha vida para você entender. O homem é obrigado a reconhecer o que Deus já determinou na tua vida. Então, o óleo que é derramado quando você é consagrada é uma justificativa do céu sobre a tua vida. É Deus falando assim, ó, pode descer o óleo, tá justificada, aceitou o chamado, tá predestinada a fazer a obra de Deus aqui na terra. Então, essa justificação é o óleo derramado sobre a tua vida. Aí a Bíblia diz assim, ó, e aos que justificou, a estes também glorificou. Quando vai dizer que glorificou, são os frutos. É o seu ministério hoje, quando as pessoas vêm até o meu ministério e falam assim, ó,
eu fui liberta. Pastora, um seminário eu fui liberta. Pastora, os cultos que eu tô vendo nas lives abriu minha visão espiritual. Os frutos começam a aparecer. Por quê? Porque você está na rota certa. A nuvem está sobre a tua vida. Você está vivendo as promessas, está realizando o sonho de Deus. Os sonhos de Deus aqui na terra é você alcançar vidas. É você ser usada. Você já foi ungida, você já foi separada antes mesmo de tudo existir. Só que você, no meio do caminho, falou não para o chamado. No meio do caminho, Deus falou assim, eu tenho algo grande para você. Só que aí você disse assim, espera mais um pouco. Não estou preparada. Espera mais um pouco, talvez amanhã eu consiga. Aí você está frustrando os planos de Deus. Aí é quando as pessoas vêm, pastora, ora por mim. Pastora, minha vida está assim, está assado. Pastora, como é que eu faço? Eu estou te entregando a fórmula completa. Eu estou te entregando o mapa do tesouro. Se você não entender hoje, você não entende mais nunca. É isso aqui que liberta a tua vida. Não é eu ficar escutando a sua história é sua, resolva você. Você que coloca o quebra-cabeça todo alinhado. Cada um que limpa a sua bagunça. Eu limpei a minha e estou te dando ferramentas. Ah, pastora, a senhora também é muito grossa. Grossa não, porque eu aprendi dentro da palavra que Jesus, quando ele cura, ele fala, pega a cama e anda. Ele não carrega a cama de ninguém, não. Ele libera a palavra. Então você tem que aprender. Eu vou me sentar e vou aprender a arrumar minha bagunça e vou voltar para o centro da vontade de Deus. Eu que não estou vivendo as promessas porque eu estou fora do centro da vontade de Deus. Aí você quer que pastora, isso e aquilo, fica arrumando a tua bagunça? Se conserta. Se conserta. Ou eu estou errada? Você existia. Antes de tudo existir, ele te amou primeiro. A sabedoria brincava com você, não tinha nada de ruim. A sabedoria não brinca com nada ruim, tinha tudo de melhor. Só que quando você vem para a terra, as coisas começam a tomar um rumo diferente, porque você existe algo chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai tomando decisões erradas. Nem todo mundo teve o privilégio de nascer num berço cristão, de ter pessoas que tinham conhecimento desse para nos passar. Eu nunca tive. Se eu não fosse buscar, eu nunca saberia. Se eu não parasse uma tarde inteira para estudar 2, 3 horas as escrituras, eu nunca saberia. Só que hoje as pessoas querem que dê de bandeja. Não dá valor quando a gente entrega. Por isso que Deus falou, não dê pérolas aos porcos. Porque nem todo mundo reconhece o que você entrega. As pessoas acham que você é obrigada a entregar de bandeja um conhecimento que você demorou horas para adquirir. Valores caríssimos para aprender. Só que as pessoas não têm a capacidade de honrar um profeta. As pessoas não têm capacidade de voltar e agradecer. É isso aqui. Vamos lá, vou apertar o cinto ainda. Nós lemos Romanos, eu te apresentei toda a sua história e agora eu vou te mostrar que cada peça tem uma posição no mundo espiritual. Cada peça tem uma posição no mundo espiritual. Vamos lá? Êxodo 40. Êxodo, versículo 40. Capítulo 40, versículo 1 e 2. Coloca aqui, por favor. Vamos lá. Êxodo 40, versículo 1 ao 3. A Bíblia diz assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Então, peraí. Aqui Deus está dando uma ordem a Moisés. Olha, no primeiro dia, você separa lá, levanta o tabernáculo, a tenda da congregação, coloca nele uma arca e eu vou descer ali com algo grande para o povo aqui na terra. Deus está dando uma ordem para Moisés. Aí em Êxodo, capítulo 40, no versículo 9, vai dizer assim, ó. Então tomarás o azeite da unção
e ungirás o tabernáculo e tudo que há nele, e os santificará com todos os seus móveis e será santo. Deus está dando uma ordem para Moisés. Olha, você vai construir o tabernáculo, vai colocar a Arca da Aliança, vai fazer assim, assim, assim. Cada peça serve para algo. Nada tá ali aleatório, tudo tem um significado. Aí Deus fala assim, olha, cada peça aceitou a sua posição. Vou falar profeticamente para você entender. Cada peça ali que está dentro do tabernáculo, a bacia, né, o altar de incenso, tudo que está dentro do tabernáculo tem uma função. E profeticamente, essas peças é você e eu, para você entender. Essas peças, Moisés, disseram sim para estar dentro do tabernáculo. Aí a Bíblia diz assim, ó, azeite da unção e ungirá o tabernáculo e tudo que há nele. Tem que santificar todas as peças, Moisés. Todos os móveis, porque é santo. Uma pessoa que diz sim para o chamado, o óleo tem que descer, porque agora ela é santa. Agora ela não se mistura. Agora, quando descer o óleo sobre a sua vida, Deus está olhando e está chamando pessoas para um chamado que carrega a santidade. Esse negócio de ter pessoas de frente de ministério, com brincadeira com a palavra, enganando os fiéis, colocando rifa, colocando sorteio, colocando um monte de coisa para agradar o ego. Está fora da palavra. Deus está dizendo, unge todas as peças. Eu vou justificar. As peças disseram sim para o chamado. A bacia que lava-se a mão ali do sacerdote, que a bacia é o batismo, hoje profeticamente, disse sim para o chamado. Então unge ela. Porque para eu descer com a nuvem em cima do tabernáculo, tem que ser santificado. Tem que descer o óleo. Não dá para ser de qualquer jeito, Moisés. Ungidos para uma função. Eu fui ungida, você vai ser ungida. Todos nós fomos ungidos antes mesmo da criação do mundo. Vou apertar o cinto. Tem muita coisa para passar. Não vai chegar até 1000, você não vai receber essa apostila, mas tem muita coisa nessa apostila. Vamos ver aqui, ó. Quando tudo está no lugar, a glória desce. Não basta estar no lugar certo, é preciso mover-se com a presença. Vamos lá. A resposta do céu à obediência. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Êxodo 40, versículo 34 e 35 vai dizer assim. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ah, você não está entendendo. Todas as peças conhecidas, todas as peças predestinadas, todas as peças ungidas, todas as peças na posição, cumprindo a função exata que foi chamada. Faltava só uma coisa. E ela não podia ser providenciada por Moisés, só por Deus. A glória de Deus só desce quando as peças estão no lugar certo, predestinadas, fazendo o que foi chamada para fazer. E agora a Bíblia diz que a nuvem de Deus está sobre o tabernáculo. A nuvem está sobre a tenda da congregação e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Você hoje é o tabernáculo. Você hoje é as peças que foram ungidas. A presença do Altíssimo precisa estar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não adianta você se mover só em dons. Você precisa estar debaixo da nuvem. A Bíblia diz que onde a nuvem ia, o povo ia. Não é desse jeito? Como eu falei, tem pessoas sábias, tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas não carrega a nuvem, porque a nuvem vem carregada de santidade. Deus não fica em cima de um altar contaminado. Deus não desce numa igreja que o altar está contaminado. Aonde tem um sacerdote corrompido, a Bíblia diz que tocou na arca e morreu. Não pode tocar de qualquer jeito. No Santíssimo só entra quem é santo. Não tenta entrar no Santíssimo cheio de legalidade.
Não tenta entrar no Santíssimo. A Bíblia diz que a presença do Espírito Santo consumiu, matou quem tocou na arca ilegalmente. Aleluia. Êxodo 40, versículo 36 e 38. Êxodo 40, versículo 36 e 38. Vai dizer assim: quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, peraí. A nuvem governa o movimento. Aonde você chega, a nuvem tem que estar sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel só caminhava se a nuvem estivesse sobre a tenda do tabernáculo. E eu quero falar como boca de Deus mais uma vez na terra. Você já entendeu o seu caminhar? Você já entendeu que você tem um nome? Você tem uma predestinação? Decida hoje se posicionar para viver o sobrenatural na terra. Decida hoje realizar os sonhos de Deus. Os seus sonhos não são os sonhos de Deus. Casa própria, carro, família, filho, nada disso, amados, é o sonho de Deus. Os sonhos de Deus é algo além do que você pode imaginar. Isso aí Deus te deu para você usufruir. Para você falar assim, olha o que é o céu, vou te dar um pedacinho do que é, a coisa boa da eternidade. Vou deixar você sentir um pouquinho do privilégio. Vou te dar um filho, vou te dar uma família, vou te dar um carro, vou te dar uma casa boa, vou te dar tudo que você quer. Você quer uma roupinha boa? Vou te dar também. Mas entenda, isso aqui não é nada perto do que eu vou te dar no céu. Perto do que você vai viver na eternidade. A sabedoria se alegrava. Pensa aí você subindo para tua casa, para tua morada. Como que você vai se alegrar? No seminário de escatologia você vai entender. Nós vamos viver com Cristo. Nós vamos viver com Cristo. Lá não tem choro, não tem pranto. Então pense aí. Hoje pessoas te machucam. E você só se permite se machucar porque você não entendeu de onde você veio. Você não entendeu que o teu pai nunca pensou mal de você. O teu pai nunca quis que você passasse nada. Foi passado por problemas porque existe algo chamado livre-arbítrio. E consequência vem sim, decorrente de decisões. Seu pai tomou decisões erradas. Sua mãe tomou decisões erradas e as consequências vão perdurando pela vida dos filhos. E os filhos estão pagando porque os pais fizeram escolhas ruins. Porque se hoje eu tivesse o conhecimento que Deus permitiu eu te passar lá atrás, meus filhos não teriam passado muita coisa. Eu não teria passado muita coisa. Mas Deus escolheu esse dia para mudar a tua história. Deus escolheu essa noite, ele falou, vou te encher, filha, transborda sobre a vida deles que eu vou te dar muito mais. E quando eu venho te trazer um conteúdo como esse, eu tenho certeza que amanhã ele se revela muito mais para mim. Porque eu esvaziei o odre, agora o seu tá cheio, o meu tá vazio. Tudo que ele me deu eu entreguei. Mas amanhã ele vai encher de novo, porque eu preciso transbordar de novo. Porque aqui tem um rio de águas vivas que não para, essa fonte não para de jorrar. Então eu quero que você hoje se posicione como quem o céu predestinou, com quem Deus já escolheu. Não fala não para as coisas de Deus. Pastora, me chamaram para ser obreira, eu falei que não. Infelizmente você falou não para o chamado que Deus tinha. Deus te chamou para começar algo, ele já predestinou. E quando ele usa uma pessoa na terra, é porque essa pessoa já reconheceu no espiritual que Deus vai derramar na tua vida. Se hoje você é uma obreira, mais para frente você pode ser uma pastora. Se hoje você é uma pastora, mais para frente você se torna uma apóstola. Porque o Senhor vai justificar na terra o seu sim. É justificativa de Deus. Você vai glorificar o nome dele. Não tem como sair desse cronograma. É bíblico. É bíblico. Agora, Deus te chamou, pensou, retrocedeu. Não sei. Quando eu fui chamada, eu também não sabia. Quando eu fui chamada, eu não sabia nem como orar.
Eu falei, como é que eu vou orar para esse povo? E Deus falou assim, mas não é você, sou eu. Não é você que vai falar, sou eu através de você. E eu falei, Senhor, eu vou com a cara e a coragem. O Senhor falou que vai me usar, então eu vou deixar que o Senhor me use. E ele vem se revelando dia após dia. Ele vem me dando força dia após dia. E eu quero te dizer algo. Quando Deus se revela para você, ele vai te dar uma visão grande. Quando Deus se revelar para você, ele vai te entregar algo grande, porque o céu precisa se manifestar aqui na terra. E ele está buscando uma pessoa disponível, segundo o coração dele. E quando eu disse sim para ele, ele se revelou e ele disse para mim, filha, corre contra o tempo. Estuda o máximo que você puder. Perca amigos, perca tempo, perca festas, perca tudo. Se separe e vai estudar, porque eu quero te entregar uma faculdade que você vai formar pessoas. E falei, Senhor, dona de faculdade, ele falou, você é mestre, você vai ensinar, você vai liderar um povo, você vai dar títulos para essas pessoas vão se inscrever na tua escola, isso é algo grande. Na minha mente, algo impossível. Mas o Senhor falou, você encoraja todos diariamente, eu agora estou te encorajando, só começa. Só comece. Eu falei, Senhor, eu vou começar. Ele disse assim, não olha para o tempo. A eternidade está além do tempo Cronos. Eu já vi na eternidade, filha. Deus, ele está sentado no Não é só no que vem ou no que já passou. Deus, ele está no E nesse que ele se senta, ele vê presente, passado e futuro. Então ele se revelou a mim. Ele disse, esquece o tempo Cronos. Só começa. Eu tenho algo grande para a tua vida, Thalita. Realiza o meu sonho. Hoje eu quero que você comece os estudos, mas lá na frente eu quero que você seja dona de uma faculdade e você vai colocar pessoas para ministrar a minha palavra. E essas pessoas vão entender o que você carrega. Porque alguém viu antes mesmo de eu existir, o Senhor já tinha visto. Antes mesmo de eu estar aqui com você, Deus já tinha visto. Ele falou, filha, você vai realizar algo grande para mim na terra. Mas não descansa. Eu quero que você continue dia após dia. E cada vez que ele se revela para mim, eu venho como boca de Deus te incentivar. Não olha para o tempo. O tempo Cronos não é o tempo da eternidade. João viu o tempo da eternidade. João, ele passeou passado, presente e futuro. Vai ser a aula que você vai receber no culto de quarta-feira, lá que seu odre, porque ela não vai ficar salva. O culto de quarta vai ser uma aula que ficará fechada só para o seminário de escatologia. Mas para você que vai participar comigo deste culto, você vai receber essa aula. Aleluia! Vamos lá? Ainda tem mais um pouquinho, vamos lá. Salmos 77, versículo 16. Salmos 77, versículo 16. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas. Pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então, peraí. Nunca foi o bastão de Moisés que abriu o mar. Abre sua visão espiritual. Nunca foi o bastão de Moisés que abriu o mar. Te provei agora em Salmos 77. A Bíblia diz que as águas viram a glória de Deus. Quando as águas viram a glória de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, ó, pelo mar foi o teu caminho. Ó, as águas tremeram e os abismos se abalaram. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés. O cajado foi um instrumento, mas não foi o cajado que abriu. A Bíblia diz que as águas viram a nuvem.
as águas viram a glória de Deus. Nunca foi um cajado. O cajado é um instrumento. Leia o Salmo 77 para você entender. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Você é um instrumento. Eu sou um instrumento. Se a nuvem não estiver sobre você, as águas não se abrem. Se a nuvem não estiver sobre você, não acontece nada. Se a nuvem não estiver sobre a tua vida, o mar não se abre, pessoas não são curadas, nada acontece. Porque eu sou só um cajado, você é só um cajado, só um instrumento. Quero te mostrar agora o primeiro batismo no Antigo Testamento. Primeiro batismo no Antigo Testamento, 1 Coríntios 10, 2. Alarga seu odre. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Coloca aí, por favor, para os irmãos anotarem depois e ver a referência bíblica. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Glória a Jesus. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, oh glória, que os seguiam, e a pedra era Cristo. Ah, você não está preparado não. Agora eu vou te entregar algo aqui precioso, você que é do meu ministério também, você entenda de uma vez por todas. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, pastora, eu preciso ser batizada para ceiar? E eu te digo algo, precisa. Hoje eu tenho fundamento para te dizer, precisa ser batizado para ceiar. Aqui em 1 Coríntios 10, 2 vai dizer que todos foram batizados através de Moisés. Como que Moisés batizou aquele povo que diz que eles passaram pelo seco? A Bíblia vai dizer que o povo passou e não se molhou. Só que aqui em 1 Coríntios está dizendo assim, ó, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, só que o mar estava aberto, e a nuvem do Senhor estava conduzindo o povo até passar pelo mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, aqui é a ceia, aqui é a ceia. Então, vira essa chave de uma vez por todas. A palavra liberta. Por isso que o batismo vem antes da ceia. Eu não tenho como falar para você assim, olha, não ceia. Eu não posso te proibir de tomar ceia, mas eu posso te dar o fundamento de por que você precisa se batizar para ceiar. Porque no Antigo Testamento já vinha essa lei que perdura no Novo Testamento. Então, a Bíblia vai dizer assim, ó. E comeram de uma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, era Cristo. Então aqui eles são batizados na nuvem, né? Deus batiza eles, só que agora eles estão comendo de um maná, é a ceia. É a ceia. Então agora eu quero que talvez se você está ceando sem se batizar, eu te convido a entrar dentro da palavra. Deus hoje chegou como boca de Deus na sua casa, dentro do seu lar, se batiza e ceia. Eu não posso dizer para você não ceiar, mas eu posso te provar na palavra o porquê que o batismo vem antes da ceia. E talvez você leu esse texto e não se atentou, mas no Antigo Testamento Deus já tinha estabelecido uma ordem. Quando eles passaram pelo mar a seco, Deus batizava através de Moisés aqui, ó, na nuvem, na glória, na presença de Deus. E todos comiam de uma comida espiritual. Qual é a comida espiritual hoje, meu amado, que você come? É a ceia. É o DNA de Cristo, é a rocha. Olha aqui, ó, a pedra era Cristo. Hoje você se alimenta para você confirmar o que Jesus fez na cruz. Hoje você está aqui e aprendeu todo esse conteúdo que eu tenho certeza que alargou seu odre 70, 80, 90 vezes mais. Se você receber essa apostila, você vai ficar maravilhado.
Se você tiver o privilégio de receber uma apostila como essa, nós preparamos com todo amor e carinho. Isso aqui foram horas e horas de estudo. Isso aqui foi horas e horas de Deus se revelando. E nós paramos para preparar um conteúdo para o seu coração, para você falar assim, nunca mais fique enganada. Essa live desceu do trono de Deus e agora você tem ferramentas espirituais. Deixa eu ver se eu paro ou continuo. Ainda tem mais. Eu ouvi comentários de grandes nomes da internet dizendo que ministério online é para pessoas desigrejadas. Pessoas desegrejadas, né? Eu quero saber o que a gente está ministrando hoje, se você não está recebendo na sua casa, independente de 4 paredes. Deus não precisa de 4 paredes para ficar libertando o povo. Deus precisa de um coração aquebrantado, de uma pessoa que ministra a verdade. Vamos lá. Vestidos da glória de Deus. Vamos lá, amados. A glória não é um adorno do homem, é vestimenta que revela a presença de Deus. Deus tem várias roupas, viu? Deus tem um guarda-roupa vasto. Se você ver o guarda-roupa de Deus, você vai ficar maravilhado. Vamos lá? Jó 26, versículo 8 e 9. Jó 26, versículo 8 e 9. Coloca aqui, por favor. Depois você assiste de novo. Quem pegou do meio, assista de novo. Lá tá tudo explicadinho. Não vou voltar, não. A nuvem é uma vestimenta do Senhor, tá? Jó 26, versículo 8, vai dizer assim: prende as águas nas suas densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Aleluia. Provérbios 30, versículo 4. Provérbios 30, versículo 4, vai dizer assim: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa. Oi? Você não pegou isso aqui, não. Vou ler de novo. Provérbios 30, versículo 4. Quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu toda a extremidade da terra. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então está dizendo que Deus tem roupa. Então Deus se veste de várias formas. Quando Deus desce na tenda, quando a nuvem desce, Deus está se vestindo de nuvem para sua glória não matar o povo, tá? A nuvem é uma vestimenta, é uma roupa de Deus. Como Jesus tem várias roupas. Jesus se veste de carpinteiro, de jardineiro. Jesus se veste de roupa salpicada de sangue, onde ele vem na batalha do Armagedon, que ele vai vir ali em glória, vai questionar Israel. Tudo que eles fizeram, que não aceitaram ele vai vir com essa roupa. Jesus, ele vem com a roupa vestida de glória, onde ele se apresenta para João. Quando João olha e vê ele, né, com o cabelo, né, como a neve, olhos de chama de fogo, pés reluzentes, ele tem outra roupa. Então, Deus, ele tem diversas formas de se apresentar. Deus, ele tem um guarda-roupa vasto. Aleluia. Apocalipse 10, 1. Glória a Jesus. Apocalipse 10, 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de nuvem. Eita, Deus tremendo! Vestido de nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Ah, não! Você não pegou isso aqui, não? Se você não deu glória na sua casa, não falou em línguas estranhas, é porque você não entendeu ainda. A Bíblia está dizendo, vestido de uma nuvem,
roupa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eita, Raquel, por isso que eu ia ser estilista, né? Porque eu já sabia que eu tinha que vestir várias roupas. Olha que coisa linda! Apocalipse 3,18, bora! Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Olha isso aqui. Vestes celestiais, compra de mim, tá? Compra de mim uma roupa, uma veste branca. Meu Deus. Aleluia. A roupa é a glória de Deus sobre a tua vida. Deus vai te dar várias vestimentas, é a glória dele se manifestando através da sua vida. Olha só, a sua vida não é um acidente. Antes que houvesse abismos, montes, mar, dia, principado, potestades, anjos, você já estava no conhecimento e no propósito de Deus. A sabedoria estava lá e ela brincava com você, ela se deleitava com você. Os seus dias foram escritos no livro antes que um só deles existisse. O seu chamado precede o seu ventre. Oh, glória! Mas o que foi estabelecido na eternidade cobra resposta no tempo. O chamado exige um sim. O sim conduz à unção. A unção habilita para a função. E a função existe a posição. E a posição exige que o tabernáculo ensinou para sempre. Obediência exata, fidelidade no lugar santo. Olha só, porque a nuvem só fica no lugar onde existe obediência e santidade. Obediência e santidade é o que movimenta a nuvem sobre a tua vida, a sua roupa que você está se vestindo hoje. E eu fecho aqui dizendo, antes que houvesse dia, Deus já conhecia o seu propósito. Agora cabe aos seus filhos responderem, assumirem a sua posição e caminharem segundo a sua presença. E eu encerro aqui. Coisa mais linda tá essa apostila. Você não tem odre. Olha aqui, ó. É que a capa tá trocada. Eu fui imprimir aí trocar a capa. Olha a capa da apostila. Olha isso aqui. Que coisa linda. Nádia e Laís fez com todo carinho. Coisa mais linda que Deus entregou nessa noite. E eu entrego essa live com meu coração grato. Com a certeza que o que me foi confiado foi passado com excelência. Tudo que o Senhor me ensina, todas as horas que eu paro estudando, o Senhor transbordou hoje na sua vida. E hoje você é esse rio que vai transbordar em outra vida. Pastor, eu não sei ministrar. Então encaminha essa live para alguém. Seja a boca de Deus aqui na terra. Encaminha, peça para a pessoa ver, peça para a pessoa entender. Talvez uma live como essa muda o destino de muitas pessoas. Hoje pode ter pessoas que estão achando que não serve para nada, que não tem o chamado na terra, que foi predestinada para algo ruim. Mas não. Essa live, Deus desceu para dizer que Ele te gerou antes de tudo. E a sabedoria nada mais é do que Cristo. A cereja do bolo nessa noite é essa. Quem estava com Deus antes de tudo existir era Cristo. A sabedoria é Cristo. Cristo andando com você, por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso que ele diz, eu amo os que me buscam na madrugada. Cristo é a própria sabedoria, ele vai se revelar para você, ele vai te entregar coisas que você ainda nem sonhou. O melhor dessa terra está por vir na sua vida. Deus tem uma obra grande sobre a tua vida como Ele tem sobre a minha. Nós só precisamos resgatar essas bênçãos que está disponível. Você já entendeu que você é ungida. Você já entendeu que você foi predestinada. E não tem como dar errado quando você diz sim para Deus.
Quando você fala assim, sim para o Senhor, você está dizendo, eu aceito a minha missão, mesmo que te sangre, mesmo que muitas vezes você chore no teu secreto, mas uma noite como essa ele vem trazer um refrigério. Ele vai usar pessoas para te incentivar a não parar. E eu creio, em nome de Jesus, que nessa noite ele se apresentou mais uma vez para você, ele se revelou para você, porque como eu disse, é um seminário e esse seminário nem todo mundo tem estrutura para entender. Como que eu vou ministrar na quarta-feira sobre a eternidade. Então, alarga o seu odre, se prepara, o de quarta não vai ficar aberto. O de quarta é só para aquele momento, depois vai ficar fechado, porque ele só vai ser aberto para quem adquirir o seminário da escatologia, que eu vou falar sobre o tempo da eternidade. Você vai entender um pouquinho também ali de escatologia, um pouquinho do que João viveu, você vai entender essa eternidade e você vai entender como é que você vai ver a Bíblia de uma forma diferente. Amém? Vamos orar, queridos. Para encerrar, eu quero entregar como uma primícia para o Senhor essa live. Hoje é segunda-feira, primeira missão que eu fiz foi essa live, me parei, trabalhei na parte da tarde, mas vim entregar o meu melhor para vocês, e eu tenho certeza que essa semente caiu numa terra fértil. Então, se você puder, curve sua cabeça em reverência ao Espírito Santo de Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Senhor, eu me apresento, Pai, nas cortes celestiais como apóstola, Pai, como filha, como serva, como amiga. Senhor, nós ministramos a Tua palavra e nós entendemos que fomos gerados, estabelecidos, predestinados, Pai, antes mesmo de que tudo existisse. Senhor, eu venho apresentar também a vida dos teus filhos que entenderam, Pai, a história deles, que a história deles nunca foi desde quando eles nasceram do ventre da mãe. A nossa história está muito além do que estamos vivendo aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento como uma primícia nas cortes celestiais. Eu declaro que essa semente caiu em terras férteis, que essa semente vai multiplicar. Eu declaro que serão como águas vivas, como uma árvore que gera fruto e sombra para a vida de outras pessoas. Eu declaro que dessa árvore as folhas caem, mas os frutos permanecem. Eu declaro que esse fruto é remédio para nações. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o óleo está sendo derramado hoje na cabeça dos teus filhos. Ainda o mundo não os conhece, mas o céu já predestinou. Senhor, eu abençoo cada um deles, Pai, com a certeza de que Efésios se cumpriu nas nossas vidas. Nós estamos resgatando as bênçãos espirituais que já está disponível antes mesmo da criação do mundo. E eu declaro que vamos viver um tempo de ruptura aqui na terra. Eu declaro que vamos viver, Senhor Deus, um tempo de Kairos, um aceleramento. Eu declaro, Pai, que a eternidade vai se movimentar aqui na terra. Eu declaro que vamos passear de um tempo presente para um tempo futuro. Eu declaro que tudo que o Senhor projetou vamos viver em pouco tempo. Eu declaro que esse caminhar com Cristo está sendo revelado nesta noite. E eu tenho certeza que muitos ministérios que estavam mortos, hoje sim estão ativados, porque a tua palavra é o que traz vida. A tua palavra é o que traz força, é um alimento espiritual, é um maná que desceu direto do teu trono. E eu te entrego, amigo Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda exaltação a quem é digno, que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vou encerrar aqui, amados, a live vai ficar salva aqui no Instagram. Assista novamente, reveja, veja os tópicos que foi ministrado e eu quero, em nome de Jesus, que você possa crescer espiritualmente. Amo vocês em Cristo Jesus, espero vocês na quarta-feira no culto, lá no YouTube. Ativa o sininho, se inscreva no canal e eu tenho certeza que você vai ser mais edificado em nome de Jesus. Beijo, amo vocês.